Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono nas áreas da teoria da justiça e da lei natural, e hoje vamos ver o que é a lei natural e justnaturalismo na teoria do professor John Finnis. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Existem várias teorias que falam de lei natural e direitos naturais, e muitas vezes essas teorias são incompatíveis. É que a maioria das discordâncias entre as teorias justnaturalistas se prendem na epistemologia, ou melhor, nas formas com que nós, seres humanos, podemos conhecer o que é justo por natureza e a lei natural. Alguns partem do que é justo por natureza ou do que são os direitos naturais para chegar à lei natural. Outros partem da natureza da pessoa humana para conhecer a lei natural. Finalmente, o professor John Finnis parte do que sejam os bens humanos básicos e as exigências da razoabilidade prática para constituir a lei natural diante das circunstâncias. Tenho muitos vídeos aqui no canal em que eu debato as diversas teorias da lei natural e direitos naturais e sustento essas posições do professor John Finnis, as quais eu considero mais corretas. Se você tiver interesse a respeito dessas outras teorias, vou deixar links aqui na descrição do vídeo. E ademais, a fim de fazer um vídeo de divulgação da lei natural e dos direitos naturais, vale a gente encontrar um ponto de convergência, um ponto de conexão entre todas essas teorias justnaturalistas. E nesse sentido, todas essas teorias de direito natural, elas pressupõem que o direito humano, o direito do Estado, não é apenas um instrumento de poder, mas em realidade é um grande instrumento para a garantia do bem humano e da dignidade da pessoa humana. Esse é um ponto em que todas essas teorias da lei natural convergem, inclusive distinguindo-as do justpositivismo. E finalmente, apesar de muitos de nós justnaturalistas divergirmos a respeito do que sejam os pressupostos de conhecimento da lei natural e dos direitos naturais, todos nós concordamos na defesa do direito natural, de seus valores e na dignidade da pessoa humana. Então, o que é a lei natural e o que são os direitos naturais na obra do professor John Finnis, Lei Natural e Direitos Naturais? Teorias justnaturalistas, ou teorias da lei natural e dos direitos naturais, encontram-se entre dois grandes extremos. De um lado, temos teorias inconformadas com a injustiça de algumas leis do Estado, que buscam um padrão de justiça para além da lei humana em uma lei divina. Ou melhor, são aquelas teorias que propõem que a lei humana deve estar de acordo com o que dita a lei divina, por exemplo, a lei revelada por Deus nos 10 mandamentos. Nesse caso específico, uma lei humana, uma lei do Estado que contrarie a lei divina, por exemplo, determinando que se mate pessoas inocentes, fere o mandamento do não matarás, e é uma lei injusta. Então, para esses que defendem que a lei do Estado deve estar de acordo com a lei divina, o que contraria a lei de Deus é injusto. Por outro lado, nós temos aqueles céticos que não acreditam que exista um conjunto de bens para o ser humano, ou que existindo esse conjunto de bens, o ser humano não conhece conhecê-los, e finalmente, ainda que exista e que possa conhecê-los, não há como prescrevê-los ou determinar condutas com base nesses bens. Esses são aqueles que dizem, justo eu tenho o meu e tenho o teu. Não há um padrão único de justiça que é capaz de medir o direito do Brasil dos dias de hoje e o direito nazista, por exemplo, da Alemanha de 1940. Esse ceticismo é uma posição que existe desde a antiguidade grega. Por exemplo, na República de Platão, o sofista propunha que a justiça nada mais é do que a vontade dos poderosos. Porém, as teorias da lei natural e dos direitos naturais, elas não apelam nem a uma lei divina, nem desacreditam da existência dos bens humanos, da possibilidade de os conhecer e que esses bens humanos devem ser protegidos pelo Estado, por suas instituições e pelo legislador. Bom, na expressão lei natural, lei quer dizer uma diretiva, uma proposição de ação, uma ordem para as ações humanas, ou melhor, aquilo que o ser humano pode fazer, não pode fazer ou deve fazer. Por outro lado, a expressão natural, de lei natural, quer dizer racional, ou seja, aquilo que a nossa racionalidade prática, a nossa razoabilidade, consegue conhecer como benéfico, prejudicial, justo e injusto para o próprio ser humano. Então a expressão lei natural nas teorias da lei natural propõe que existam diretivas de ações racionais para o ser humano. É que a razão prática primeiro busca bens razoáveis, bens sensatos que justificam e florescem a vida do ser humano. Por exemplo, consideramos sensato aquela mãe que despende todos os esforços para salvar a vida de um filho. E ao mesmo tempo insensata aquela mãe ou aquele pai que são negligentes com o cuidado da vida dos filhos. Além do que, como somos dotados de logos, que em grego quer dizer tanto palavra como racionalidade,
temos a capacidade de expor essas preferências em relação aos bens racionais de modo proposicional ou preceitual. Por exemplo, a vida é um bem verdadeiro para o ser humano. Essa é uma proposição em português que afirma o valor da vida para o ser humano. Ou também eu poderia exprimir o mesmo valor da vida em forma de preceito. Por exemplo, faça aquilo que ajuda a tua saúde e melhora a tua vida. Evita aquilo que prejudica. Esse é um preceito, é um comando de ação, um conselho que dá uma diretriz inteligente para as tuas ações nesse mundo. O professor John Finnis diz que além desse valor básico que é a vida, existem outros valores básicos. Por exemplo, a família, o conhecimento, o jogo, a experiência estética, a amizade ou sociabilidade, a razoabilidade prática, que envolve a integridade e a autenticidade nas nossas ações. E finalmente a própria religião, enquanto a harmonia como uma fonte não humana e transcendente da realidade, seja ela teística ou não, é também uma finalidade da ação humana razoável. Diante do emprego prático da nossa razoabilidade, da nossa razão, quando vamos dispor as nossas ações em função desses bens humanos, podemos agir moralmente, mas também podemos agir não moralmente, ou seja, esses bens humanos básicos, eles são pré-morais. Eles podem ser perseguidos nas nossas vidas e nas nossas escolhas de um modo razoável, mas também de um modo não razoável. O professor John Finnis poderia exemplificar com o caso dos exploradores de caverna de Lon Fuller, em que alguns exploradores ficam trancados dentro da caverna e resolvem assassinar um dos seus companheiros, que era inocente, a fim de se alimentar do corpo deles. A finalidade dos exploradores de caverna era uma finalidade razoável. Eles buscavam a preservação da própria vida. Contudo, o modo que eles buscaram atingir essa finalidade naquela circunstância específica não foi razoável. Faltou com a moralidade, com a lei natural. Na medida em que eles deram preferência para a própria vida, negando o valor da vida do seu amigo, do seu companheiro, negaram que a vida fosse um valor humano básico para esse mesmo companheiro e, finalmente, agiram direta e intencionalmente contra esse bem humano básico do companheiro que eles assassinaram para se alimentar do corpo. Então, é necessário que hajam finalidades inteligentes, mas também modos de perseguição dessas finalidades que sejam inteligentes, a fim de que o ser humano haja na plena razoabilidade prática e esteja de acordo com a lei natural. São essas as 7 exigências da razoabilidade prática que o professor John Finnis propõe como modos inteligentes de realização desses bens humanos básicos diante da lei natural. Devemos ter um plano de vida coerente, não devemos ter preferência arbitrária por valores, não devemos ter preferências arbitrárias por pessoas, devemos agir de modo despreendido e, ao mesmo tempo, mantendo compromisso com aqueles fins humanos básicos, com aqueles valores que nos comprometemos a realizar na nossa própria vida, devemos ter uma relevância limitada em razão das consequências, ou melhor dizendo, uma eficácia razoável nas nossas ações, não podemos escolher diretamente em oposição a um valor humano básico, um bem humano básico, e finalmente devemos respeitar as exigências do bem comum e da justiça geral. A teoria da lei natural do professor John Finnis é exatamente isso. Devemos buscar e defender racionalmente quais são os bens verdadeiros para o ser humano, os bens últimos que justificam e tornam a nossa vida algo valoroso, bem como as modalidades de perseguir esses bens diante das circunstâncias. De posse dos bens e das exigências razoáveis, conseguimos propor preceitos e comandos para a ação humana. E finalmente, os direitos naturais nada mais são do que aqueles direitos que são conferidos a todos os seres humanos individualmente em função desses preceitos da lei natural. Por exemplo, diante de uma escolha específica que envolve o bem humano básico, vida, naquelas circunstâncias dos exploradores de caverna, podemos raciocinar da seguinte forma: matar uma pessoa inocente é ser arbitrário em relação aos valores e às pessoas, bem como agir diretamente contra o bem humano básico vida. Logo, contrariamos pelo menos 3 exigências da razoabilidade prática, em que pese a finalidade de preservação da própria vida ser uma finalidade razoável. Por isso, no caso dos exploradores de caverna, a lei natural prescreve que não devemos matar e que todos ali dentro da caverna, inclusive aquele explorador que os companheiros pretendiam matar para se alimentar do corpo dele, também teria direito à vida. Melhor explicando, não é direito a qualquer coisa para sobreviver, porque isso depende das circunstâncias, se eles vão conseguir sair ou não sair da caverna, se eles vão ter alimento ou não ter alimento naquela situação da caverna, mas certamente
um direito negativo, ou seja, um direito natural à vida, ou melhor, um direito de não ser assassinado por outro ser humano. E essa é a teoria da lei natural e dos direitos naturais do professor John Finnis. Aqueles que têm uma mente mais filosófica devem estar pensando: e como é que fica a situação da guerra justa ou da legítima defesa? Nesse caso, muitas vezes pessoas são assassinadas por outras pessoas. Seria isso contrário à lei natural? E um outro ponto ainda: se a lei humana é injusta, determina que se mate pessoas inocentes, como era o caso do direito nazista na Alemanha de 1940, como é que fica esse direito do Estado, gravemente injusto, um direito genocida, diante da lei natural? Lei injusta não é lei? Comente aqui abaixo. Um grande abraço e uma boa semana. São os vossos, professor Leandro Cordioli.